Paz do Senhor Jesus, boa tarde a todos. Mais uma vez quem vos fala é o servo do Altíssimo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Que o Espírito Santo seja derramado sobre a minha e a tua vida nessa tarde. Amém? Amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês aqui 1 Samuel, capítulo 31, falar um pouquinho da morte de Samuel. Louvado seja o nosso Deus. Aqui eu quero compartilhar com vocês a palavra. Antes, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o teu like. De onde você está assistindo, deixe teu comentário, teu nome e compartilhe, para que o YouTube possa enviar para demais pessoas. Amém? Estávamos ali em oração, já terminou o culto abençoado na Deus e Amor. Estávamos lá intercedendo por você e a sua família. E nessa tarde eu quero compartilhar então o capítulo 31, 1 Samuel capítulo 31, nessa tarde. Amém? Louvado seja o nosso Deus. No verso 1 ele diz assim: os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram diante dos filisteus, e caíram feridos no monte Gilboa. Verso 2: os filhos apertaram com Saul e seus filhos e mataram a Jonathan, e Abinadab, e a Malquissua, os filhos de Saul. Então aqui, 2 Samuel, capítulo 1, verso 17, Deus vai nos dar entendimento. Ele diz: seguiu-se naquele dia uma violenta guerra. Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos servos de Davi. Então ele fala de uma guerra. E quem estava nessa guerra? Davi. Era o próprio Davi que estava o quê? Na guerra. Pelejando contra quem? Saul. E ele diz mais assim, capítulo 30, verso 17, ele diz: feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 4 moços, que montado em camelo fugiram. Ele fala dos camelos em 1 Crônica, capítulo 5, verso 21, crepúsculo, 2 Reis 7, verso 5, e Israel que ele fala. Amém? Então aqui nós estamos começando a entender quem é que estava nessa guerra junto com Saul. Ele diz assim no verso 3: a peleja agravou-se contra Saul, e os flecheiros alcançaram ele. Muito temeu por causa dos flecheiros. No verso 4 ele disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada, mata-me com ela, para que não venha estes incircuncisos e me matem, e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Assim Saul tomou a espada e os lançou sobre ela. Então ele fala de quem? Dos flecheiros. Mas os flecheiros estão aonde? 1 Crônica, capítulo 8, amém? Louvado seja o nosso Deus. 1 Crônica, capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8. Primeira Crônica, capítulo 8, versículo 40. Os filhos de Ulã foram os homens valentes flecheiros. Tiveram muitos filhos e netos, 150, todos esses foram os filhos de Benjamim. Então, aqui os flecheiros eram da onde? Da tribo de quem? De Benjamim. Está lá em 2 Crônicas, 35, verso 23, e fala aqui dos guerreiros. Capítulo 12, também verso 2. Ele diz assim: estavam armados de arco, e usavam tanto a mão direita como a esquerda, para tirar pedra com funda e disparar flecha com arco. Eram dos irmãos de Saul benjamita, arco, flecha e guerreiro.
No verso 8: e dos gaditas apoiaram Davi na fortaleza do deserto, homens valentes, homens de guerra, para lutar armado de escudo e lança, e os seus rostos eram como o rosto de leão, e eles eram ligeiros como as corças sobre os montes. Será que tinha como Saul vencer a guerra? Saul sabia que estava lutando com o ungido do Senhor. Apesar de Saul também ser ungido de Deus, mas estava lutando com o servo do Senhor. Deus sabia quem era Davi. Davi era temente, Davi se humilhava, Davi se curvava. Não é que nem os Davis de hoje, que são cheios de pecado, mas se escondem. Os Davi de hoje não querem falar do pecado deles para Deus, porque o pecado para eles é gostoso, é bom. É como Saul fazia. Deus disse, não é para escapar ninguém dos amalequitas. Saul deixou o rei. Era para ter matado, desobedeceu. Teve compaixão, teve dó. Não. Não é para escapar ninguém de lá. Então Deus o quê? Permitiu uma guerra. Foi perseguido por quem? Pelo próprio Davi. A Bíblia é clara, está dizendo que Davi estava na guerra. E ele não aceitava isso. Então ele fala no verso 4, disse Saul ao seu escudeiro, arranca a tua espada e mata-me com ela, para que não venha estes incircuncisos e me matem, escarneçam de mim, mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Assim Saul tomou a espada e se lançou o quê? Sobre ela. Ele tinha o quê? Vergonha. Mas parei, eu vou morrer na mão dele? Não. Ele tirou a sua própria vida. Olha o que Deus fala mais em 2 Samuel. 2 Samuel. Louvado seja o nosso Deus. Ele diz assim no verso 4. Então vieram os homens de Judá e ali ungiram Davi, e reis sobre a tribo de Judá, e informaram Davi, e foram os homens de Jabes e Gileade, e sepultaram Saul. Então quer dizer que quem? A tribo ungiu Davi. E Davi perseguiu quem? Saul. Tu não sabia, né? Viu como Deus é tremendo, Deus revela quem eram os seus caçadores, quem eram os seus perseguidores, quem era que estava atrás de Saul. Alguma vez o teu pastor já te falou isso na igreja? Nunca. Eu quero te dizer uma coisa, aprenda com a academia de pregadores. É muito bom. Você vai aprender, você vai entender. O Espírito Santo vai começar a falar com você na simplicidade. Você vai começar a entender a palavra de Deus. O Espírito Santo vai fluir, vai te dar entendimento, discernimento dele. Amém? Então aqui nós estamos vendo que era Davi. Mas, 2 Samuel 23. Amém? 2 Samuel 23. A honra e a glória é dada ao nosso Deus nessa tarde. 23, versículo 37. Zeleque o Amonita, e aqui o que trazia as armas de Joabe, o filho de Jeruia. Então ele fala dos Amonitas, dos escudeiros, de Joabe e de Urias. Eles estavam na guerra. Mas no verso 5 também, ele diz mais também. Aqui no capítulo 2, 2 Samuel 17, 23, louvado seja o nosso Deus nessa tarde. Um feliz sábado a todos os nossos irmãos. Amém? A honra e a glória é dada ao nosso Deus. Capítulo 17, verso 23, quando são 16 horas e 24 minutos. Vendo Atofel que não se havia seguido o seu conselho, selou o jumento e partiu, foi para casa, para a sua cidade, pôs em ordem sua casa e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Você pode ler 2 Reis 20, verso 1, 1 Crônicas 27, 33 e 1 Reis 16, verso 18. E ele fala do sepulcro. Veja que todos temiam Davi.
porque eles sabiam quem era Davi e sabiam o que Davi ia fazer com eles no fim. Amém? Ele fala do desespero que os soldados de Saul tiveram sobre Davi. Eles sabiam quem era Davi e que Davi ia fazer com eles. Davi não ia perdoar. No verso 5 ele diz mais: vendo seu escudeiro que Saul já era morto também, ele se lançou sobre sua espada e morreu com ele. Assim Saul, seus 3 filhos e o seu escudeiro e todos seus homens morreram junto naquele dia. 2 Samuel, capítulo 1. 2 Samuel, capítulo 1, no verso 6. Do verso 6. Amém? No verso 6. Louvado seja o nosso Deus. 2 Samuel, capítulo 1. Nós vamos do verso 6 em diante. Louvado seja o nosso Deus. 2 Samuel, capítulo 1. Capítulo 1, do verso 6 em diante, ele diz: então disse o moço que lhe dava a notícia: cheguei por acaso ao monte Gilboa, e Saul estava encostado sobre sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Verso 7. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me e disse: eis-me aqui. Verso 8. E ele perguntou: quem és tu? E ele lhe respondeu: sou Amalequita. Verso 9. Então ele me disse: aproxima-te e mata-me, porque eu estou com muita vertigem, e toda minha vida está ainda em mim. Verso 10. Assim me aproximei dele e o matei, porque bem sabia que ele não viveria. Depois de ter caído, tomei a coroa que trazia na cabeça e o bracelete que estava no seu braço, e os trouxe aqui a meu senhor. Verso 11. Então Davi apanhou as suas próprias vestes e a rasgou, e assim fizeram também todos os homens que estavam com ele. Veja que Davi não teve misericórdia, não. Davi não teve misericórdia. Por que que ele pagou? Pagou com a sua vida. E quantos estão dentro da igreja brincando de ser crente, de ser de Deus, de servir a Deus, de andar com Deus, mas não estão andando? E o próprio Saul pagou o quê? Com a sua vida, por causa da desobediência. Davi não teve piedade. Davi se disfarçou: não, sou Amalequita, não te preocupa. Vop! Terminou com o resto e rasgou as vestes dele, pegou o bracelete e tomou o quê? A coroa. Questão, pessoal, é de parar, raciocinar, é ler, é ver, pensar, questionar, perguntar, mas não para mim, não para o pastor, mas para o próprio Senhor Jesus. Viu a luz que Deus dá, o discernimento que Ele dá no momento? É o Espírito Santo que nos revela a sua palavra. É Ele que nos dá a direção. Então você tem que estudar, procurar entender, procurar saber. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Então no verso 7, onde eu parei, seus filhos estavam mortos. Abandonaram a cidade, fugiram e vieram os filisteus. No verso 8 ele fala: vindo os filisteus no dia seguinte para saquear os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos estirados no monte Gilboa. Ele fala aqui de corpos que foram insepultados. Verso 9. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiro pela terra dos filisteus em redor, e anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. Verso 10. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote, e o seu corpo afixaram no muro de Bet-Sean. Então aqui
Atarote, está lá em 1 Reis 11:33, e Bet-sean. E 2 Samuel, capítulo 1, aqui, verso 20, e depois Juízes 16, verso 23. E a armadura que está em 2 Samuel, capítulo 2, verso 21. Será que vale a pena ser desobediente? Será que vale a pena pagar com a vida? Será que vale a pena morrer no pecado? Vale a pena você morrer transgredindo? Vale a pena você amar o pecado, deixar de andar com Deus, para fazer coisas que não agradam a Deus, e quer ficar lá amarrado com o pecado nessa tarde? Esse foi o fim trágico de Saul, por causa da sua desobediência. Até onde você quer ir? Até onde você quer chegar? Será que nós estamos obedecendo a palavra de Deus ou a palavra do homem? A quem nós estamos seguindo nessa tarde? A Jesus ou as diretrizes do mundo? Ou as diretrizes que o homem fala? Não. Se apoie na palavra. Se apoie no Espírito Santo de Deus. Se apoie em Jesus. Sirva a Jesus de todo o teu coração, de toda a tua força, para que você não caia na mesma situação, no desespero em que eles caíram, quando a mão de Deus pesou contra eles, por causa da sua desobediência, por causa da sua ignorância, que não quiseram ouvir a Deus e acabaram pagando um preço muito caro. Que essa lição nessa tarde nos sirva de lição para cada um de nós. Comente, compartilhe, deixe o teu like, deixe o teu nome para oração. Amém? E que o Espírito Santo continue falando forte no coração de vocês nesse momento. Amém? Que ele continue dando a direção, e as palavras do Senhor eu entrego na mão dele nessa tarde, no nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Um excelente fim de semana, abençoado a todos vocês. Amém?